Pouco antes de sua morte, Padre Pio confidenciou a alguns de seus seguidores e clérigos próximos uma mensagem que, segundo ele, era crucial para a humanidade. Esta revelação não foi amplamente divulgada e continua a ser interpretada por estudiosos e devotos como um aviso importante sobre o futuro. Padre Pio sempre enfatizou o poder da oração e o retorno à fé, mas essa última mensagem continha um tom mais urgente. O segredo de Padre Pio, revelado aos seus próximos, era um aviso sobre um grande perigo que viria sobre o mundo. Ele mencionava que a humanidade enfrentaria tempos de grande tribulação se não houvesse uma mudança coletiva de comportamento. Padre Pio alertou sobre uma era de escuridão espiritual, onde o materialismo e a perda de valores morais levariam ao caos. Ele reforçou a necessidade da conversão e da reconciliação com Deus. Segundo ele, a humanidade precisava reencontrar sua fé e seguir os ensinamentos de Cristo para evitar consequências desastrosas. Padre Pio deixou claro que o caminho para a salvação estava na oração fervorosa e na confiança na misericórdia divina. O que torna essa história ainda mais fascinante é a forma como as palavras de Padre Pio parecem ecoar pelos acontecimentos de hoje. Muitos de seus seguidores e estudiosos das profecias acreditam que estamos vivendo a era que ele previu. Uma era marcada por crises espirituais, sociais e ambientais que testam os limites da nossa fé e moralidade. Mas, o que exatamente Padre Pio previu? E como podemos interpretar isso em relação aos nossos tempos? Em suas visões, Padre Pio descreveu o surgimento de um período de grande provação espiritual, onde a humanidade enfrentaria uma ruptura em sua conexão com o divino. Ele alertou para uma noite escura da alma, um termo místico que se refere a uma fase de desespero e perda de fé, tanto individual quanto coletiva. Isso, segundo ele, seria resultado de uma crescente obsessão pelo materialismo e pela ganância, levando a uma erosão dos valores fundamentais que sustentam a sociedade. Padre Pio enfatizou que essa crise não seria apenas uma perda de fé religiosa, mas uma crise moral mais profunda. Ele via sinais de que a humanidade estava se afastando dos princípios básicos de compaixão, respeito e solidariedade. Esse afastamento, segundo ele, poderia levar a um colapso generalizado da ordem social, onde as pessoas se voltariam umas contra as outras, alimentadas pelo medo, pelo ódio e pela divisão. No entanto, ele também acreditava que essa crise representava uma oportunidade única para o despertar de uma nova ordem espiritual. Para aqueles que mantivessem a fé e a integridade moral, haveria um caminho para a renovação. Ele previu que depois de um período de escuridão, surgiria uma era de luz, onde as almas purificadas pela provação reencontrariam sua conexão com Deus e reconstruiriam um mundo mais justo e pacífico. Outro ponto importante na mensagem de Padre Pio envolve os desastres naturais e as crises globais. Ele teria mencionado que a Terra em si refletiria a dor espiritual da humanidade, como se o planeta reagisse à corrupção e à decadência moral das pessoas. Nos últimos anos, temos visto um aumento alarmante de desastres naturais, como furacões, terremotos, incêndios florestais e pandemias. Para muitos devotos, esses eventos são vistos como uma manifestação direta do que Padre Pio previu, sinais de que a humanidade está em perigo e que precisamos urgentemente mudar nosso comportamento. As crises políticas e econômicas também se encaixam nesse quadro. Padre Pio acreditava que as nações entrariam em conflito, não apenas por questões territoriais ou econômicas, mas como reflexo de uma batalha espiritual maior. Ele previu que o mundo experimentaria uma polarização crescente, onde o diálogo e a compreensão seriam substituídos por disputas violentas e irracionais. Em sua visão, essa divisão seria o ponto de inflexão para a destruição ou a redenção da humanidade. Muitos estudiosos também fazem uma conexão entre a mensagem final de Padre Pio e o famoso Terceiro Segredo de Fátima. Como sabemos, Padre Pio tinha uma devoção particular à Nossa Senhora e acreditava firmemente nas aparições de Fátima. Embora o terceiro segredo tenha sido parcialmente revelado, muitos acreditam que sua verdadeira essência ainda permanece oculta e que está diretamente relacionada às advertências de Padre Pio. Essa relação se fortalece pela semelhança nas mensagens. Assim como em Fátima, a mensagem de Padre Pio envolve uma grave advertência sobre a degradação moral e espiritual do mundo e a necessidade de penitência e conversão para evitar um desastre global. Padre Pio via a Virgem Maria como um farol de esperança, mas também como uma mensageira de Deus,
enviando sinais claros de que o tempo para a humanidade se redimir estava se esgotando. Para Padre Pio, a oração era a arma mais poderosa que a humanidade possuía. Ele acreditava que, através da oração, era possível desviar até mesmo os maiores desastres. Ele sempre encorajava seus seguidores a rezar o rosário diariamente e a confiar na intervenção divina, mesmo quando tudo parecia perdido. Para ele, a oração não era apenas um ato de devoção pessoal, mas um verdadeiro escudo contra as forças do mal que se moviam no mundo. Hoje, mais do que nunca, as palavras de Padre Pio parecem ressoar em nossos corações. Em tempos de incerteza, crises e medo, suas mensagens nos lembram da importância de mantermos nossa fé e nossa conexão com o sagrado. O segredo que ele deixou não foi apenas um aviso de destruição, mas uma chamada à ação. A humanidade pode mudar seu destino, mas isso exige esforço, sacrifício e, acima de tudo, oração. Padre Pio não apenas alertou sobre as dificuldades que viriam, mas também deu sinais de esperança. Para ele, por mais sombrias que as coisas pudessem parecer, sempre haveria uma saída para aqueles que estivessem dispostos a ouvir a voz de Deus e a seguir o caminho da redenção. A chave para evitar a tragédia que ele previu estava, segundo ele, em nossa capacidade de nos reconectarmos com o divino, e isso começava por uma transformação interior profunda. Ao longo de sua vida, Padre Pio foi um defensor ferrenho da confissão, acreditando que a reconciliação com Deus através desse sacramento era essencial para purificar a alma e fortalecer o espírito. Ele via a confissão não apenas como um rito de expiação, mas como uma oportunidade de verdadeira renovação. Para Padre Pio, cada pessoa que se confessava com sinceridade estava dando um passo decisivo na direção da salvação, não apenas de si mesma, mas da humanidade como um todo. Ele acreditava que, se as pessoas retornassem a esse sacramento em massa, seria possível desviar o curso de muitos dos eventos sombrios que ele havia previsto. Entretanto, Padre Pio também sabia que a jornada espiritual exigia mais do que rituais. Ele alertava sobre o perigo da complacência, onde as pessoas se acostumavam a seguir os costumes religiosos sem verdadeira devoção. Para ele, isso era tão perigoso quanto a falta de fé, pois criava uma falsa sensação de segurança. Padre Pio insistia que, para mudar o destino da humanidade, era necessário um comprometimento genuíno com a espiritualidade, uma busca ativa por Deus em cada aspecto da vida. Essa era a única forma de resistir à noite escura da alma que ele acreditava estar se aproximando. Uma das questões mais intrigantes levantadas pelas visões de Padre Pio está relacionada à sua visão de uma batalha espiritual iminente. Padre Pio falava frequentemente sobre o conflito entre as forças do bem e do mal, e como esse confronto tomaria uma proporção global nos últimos dias da humanidade. Ele acreditava que a batalha não seria apenas travada em níveis políticos ou sociais, mas também no coração de cada ser humano. O mal tentaria tomar o controle através do desespero, da dúvida e da tentação, e apenas aqueles que permanecessem firmes em sua fé seriam capazes de resistir. O que torna essa visão particularmente interessante é a maneira como muitos acreditam que já estamos vivendo essa batalha. As crises que enfrentamos, seja em termos de moralidade, conflitos internacionais ou catástrofes ambientais, são vistas por alguns como evidências dessa luta espiritual. Cada vez mais, vemos divisões profundas surgindo dentro de sociedades, onde as pessoas são levadas a se voltar umas contra as outras por causa de ideologias, preconceitos e desconfianças. Padre Pio previu que essa divisão era uma das principais armas que o mal usaria para destruir o tecido social e espiritual da humanidade. Para ele, a unidade era essencial para a sobrevivência da fé, e a oração comunitária, especialmente o rosário, era uma ferramenta poderosa para manter essa unidade. Há também relatos de que Padre Pio, antes de sua morte, compartilhou visões mais detalhadas sobre a natureza dessa batalha. Ele teria falado sobre eventos catastróficos, incluindo uma grande guerra que envolveria as maiores potências do mundo. Esse conflito, segundo ele, teria origens espirituais e não poderia ser resolvido apenas com diplomacia ou força militar. Para aqueles que conheciam essas revelações, o alerta de Padre Pio era claro: a humanidade precisava retornar à oração e à humildade para evitar essa destruição.
Essa guerra não seria vencida com armas, mas com corações purificados e voltados para Deus. Outro aspecto fascinante das profecias de Padre Pio está relacionado ao papel da Igreja nesse cenário. Padre Pio era um grande defensor da Igreja Católica, mas também reconhecia seus desafios. Ele teria alertado que a própria Igreja passaria por um período de provação, onde a fé de muitos seria abalada, e até mesmo alguns líderes religiosos poderiam se desviar do caminho correto. À medida que exploramos suas mensagens, vemos que Padre Pio não falava apenas do futuro distante, mas de uma realidade que já começava a se manifestar no seu tempo e que agora se revela de forma assustadora em nossa era. Para muitos, o tempo das profecias está se cumprindo diante de nossos olhos. Um dos aspectos mais enigmáticos das revelações de Padre Pio está relacionado a uma série de acontecimentos que ele descreveu como a purificação. Padre Pio acreditava que antes que qualquer renovação espiritual pudesse ocorrer, a humanidade precisaria passar por uma fase de profunda purificação. Essa purificação seria, segundo ele, um processo doloroso e inevitável, no qual todos os excessos e corrupções do mundo seriam expostos e destruídos. Era uma visão quase apocalíptica, onde não haveria como escapar dos efeitos da transformação que o próprio universo exigiria. Muitas vezes, as visões sobre a purificação são associadas aos eventos que ele previa como os 3 dias de escuridão. Esse termo tem gerado inúmeras interpretações ao longo dos anos, e até hoje permanece envolto em mistério. Segundo relatos de seus seguidores mais próximos, Padre Pio teria mencionado que esses 3 dias seriam um evento global, marcado por uma escuridão literal que cobriria a Terra. Durante esse período, ele alertava que o mal tomaria as ruas e o mundo estaria imerso em um caos sem precedentes. Somente aqueles que estivessem em oração e arrependimento seriam poupados desse castigo. Para muitos, essa descrição remete a um cenário apocalíptico bíblico onde o julgamento divino recairia sobre a humanidade. Mas, o que exatamente significam esses 3 dias de escuridão? Alguns teólogos e estudiosos das profecias acreditam que Padre Pio estava se referindo não apenas a uma escuridão física, mas também a um colapso espiritual e moral. A escuridão pode ser entendida como uma metáfora para a ausência de Deus no coração das pessoas. Uma era onde o mal teria liberdade para agir porque a humanidade se afastou de sua fé e dos valores espirituais. Essa interpretação sugere que os 3 dias de escuridão poderiam representar um período de intensa turbulência, tanto interior quanto exterior, onde a humanidade seria forçada a confrontar suas próprias falhas e omissões. Durante esse tempo de escuridão, Padre Pio oferecia um conselho simples, mas poderoso. A oração e o arrependimento seriam os únicos refúgios seguros. Ele insistia que as pessoas deveriam permanecer em suas casas, rezando e confiando na proteção divina. Essa visão traz consigo uma mensagem de esperança, mesmo em meio ao caos. A fé, segundo ele, seria a luz que guiaria as almas através da escuridão. E aqueles que permanecessem firmes em suas crenças teriam a chance de renascer para uma nova era de paz. Além disso, Padre Pio falava de um novo amanhecer após os 3 dias de escuridão. Ele acreditava que, ao final desse período de purificação, a humanidade emergiria transformada. Aqueles que sobrevivessem à provação seriam purificados de seus pecados e prontos para construir uma nova civilização, baseada nos valores de compaixão, amor e justiça. A escuridão, embora terrível, seria apenas um prelúdio para a luz que viria a seguir. Esse conceito de renascimento após o caos é central na mensagem de Padre Pio, reforçando a ideia de que a esperança nunca deveria ser perdida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Outro ponto intrigante é que Padre Pio não via essa purificação apenas como algo destinado a indivíduos, mas também a instituições e nações inteiras. Ele acreditava que governos e estruturas de poder também seriam desmantelados ou reformados, à medida que a verdade viesse à tona. A corrupção e o abuso de poder que ele observava em seu tempo seriam expostos de forma drástica, e novas lideranças surgiriam, movidas por um senso de dever espiritual e moral. Para ele, o papel das lideranças no período pós-escuridão seria fundamental para garantir que o mundo seguisse um novo rumo. O que torna essa visão ainda mais fascinante é a forma como ela ressoa com muitos dos eventos que testemunhamos hoje.
Estamos vendo um aumento na polarização política, crises ambientais e uma sensação generalizada de instabilidade global. Para alguns, esses eventos são vistos como o começo de uma purificação, um sinal de que a humanidade está sendo chamada a repensar suas ações e valores. A visão de Padre Pio sobre um colapso e posterior renascimento espiritual pode ser interpretada como um chamado para que repensemos nossa forma de viver, antes que seja tarde demais. Padre Pio também via uma conexão profunda entre essa purificação e o retorno de Cristo. Embora ele não especificasse datas ou detalhes exatos, ele sugeria que o fim da escuridão traria consigo um evento monumental: o retorno de Cristo à Terra. Para ele, esse seria o momento culminante da história da humanidade, onde todos os julgamentos seriam feitos e a verdadeira justiça divina seria estabelecida. Um ponto fascinante, que pouco foi discutido até agora, é a relação entre Padre Pio e os fenômenos sobrenaturais. Sabemos que ele foi um dos poucos estigmatizados da Igreja, e seus dons espirituais não se limitavam a curas e profecias. Sua capacidade de bilocação, por exemplo, é um dos fenômenos que intrigam até hoje. Mas o que poucas pessoas sabem é que há relatos de que Padre Pio teria usado esse dom para ajudar a salvar almas durante momentos de grandes desastres, como guerras e catástrofes naturais. Essas intervenções, muitas vezes descritas em relatos de soldados e civis durante a Segunda Guerra Mundial, trazem à tona um lado ainda mais profundo de sua missão espiritual. Não apenas advertir sobre o que estava por vir, mas agir diretamente para mitigar os danos quando possível. Essas histórias revelam um detalhe importante de suas profecias. Padre Pio sabia que, por mais que os seres humanos fossem advertidos, muitos não seriam capazes de mudar suas vidas a tempo de evitar o julgamento. Contudo, ele acreditava profundamente na misericórdia divina e, por isso, desempenhou um papel ativo no auxílio espiritual daqueles que enfrentavam a morte. Ele falava sobre a importância de rezar pelas almas que estão no purgatório e de interceder pelos que estão próximos de partir, pois acreditava que, mesmo nos últimos momentos, havia uma chance de redenção. Esse conceito é fundamental para entendermos a visão de Padre Pio sobre a purificação. Ela não era apenas um castigo, mas uma oportunidade final de arrependimento. Em seus últimos anos, Padre Pio falava com mais frequência sobre o papel das almas intercessoras. Ele acreditava que, nos tempos finais, não seria apenas a humanidade terrena que lutaria contra o mal, mas também as almas dos justos que já haviam partido. Essas almas, segundo ele, teriam um papel crucial na salvação daqueles que ainda estavam vivos, pois intercederiam incessantemente diante de Deus pela misericórdia. Isso traz uma dimensão espiritual adicional à sua mensagem, pois reforça que a batalha entre o bem e o mal transcende o nosso mundo visível. Para ele, o plano espiritual está em constante interação com o mundo físico, e as orações dos vivos têm o poder de influenciar o destino tanto das almas já falecidas quanto dos que ainda caminham pela terra. Outro aspecto intrigante é a crença de Padre Pio na força dos sinais. Para ele, Deus se comunicava com a humanidade através de pequenos sinais diários, muitas vezes imperceptíveis. Ele acreditava que aqueles que estavam atentos aos sinais divinos seriam capazes de entender o que estava por vir e se preparar adequadamente. Muitas pessoas que tiveram contato com Padre Pio relatam que ele lhes dava instruções específicas sobre como reconhecer esses sinais. Podiam ser desde acontecimentos naturais, como mudanças no clima, até experiências pessoais, como sonhos e intuições. Ele alertava que, nos tempos de purificação, os sinais se tornariam mais evidentes, e os que mantivessem seus corações abertos seriam guiados pelo caminho da verdade. A interpretação desses sinais era algo que Padre Pio enfatizava constantemente. Ele dizia que, muitas vezes, os sinais divinos passavam despercebidos porque as pessoas estavam distraídas pelas preocupações mundanas. Esse distanciamento da espiritualidade era, para ele, um dos maiores perigos da modernidade. As distrações da vida cotidiana, o materialismo e a crescente descrença em Deus, segundo ele, cegavam as pessoas para o que realmente importava. Para Padre Pio, esse era um dos principais fatores que contribuiriam para o colapso espiritual da humanidade. Ele acreditava que uma das chaves para evitar a destruição seria a vigilância constante, tanto dos acontecimentos exteriores quanto dos interiores, nas profundezas da alma.
A natureza dos sonhos também foi algo que Padre Pio discutiu com alguns de seus seguidores mais próximos. Ele dizia que Deus frequentemente utilizava os sonhos como um meio de comunicação direta, especialmente quando as almas estavam abertas à sua vontade. Padre Pio compartilhava que alguns dos seus próprios sonhos tinham uma qualidade profética, revelando detalhes sobre o que estava por vir tanto em sua vida pessoal quanto no destino do mundo. Para ele, os sonhos poderiam ser uma forma de o divino plantar sementes de sabedoria e direção, que mais tarde floresceriam na consciência da pessoa. Em suas últimas conversas, ele deixou claro que nos tempos finais, muitos sonhariam com avisos celestiais, mas apenas aqueles com fé verdadeira seriam capazes de interpretá-los corretamente. Há também um mistério que envolve os escritos de Padre Pio. Relata-se que ele teria mantido registros de algumas de suas visões mais específicas, mas esses documentos nunca foram tornados públicos. A razão para isso, segundo estudiosos, pode ter sido a natureza sensível e perturbadora de algumas dessas profecias. Algo que começa a emergir das profecias e dos segredos de Padre Pio é a importância da transformação pessoal como um reflexo da transformação coletiva da humanidade. Enquanto falamos sobre grandes eventos como os 3 dias de escuridão e a purificação, não podemos esquecer que, para Padre Pio, essa mudança começa dentro de cada um de nós. Ele acreditava que o verdadeiro poder da profecia não era apenas prever o futuro, mas incentivar uma profunda conversão de coração. Cada um de nós, ao tomar conhecimento dessas visões, seria chamado a fazer uma escolha: continuar vivendo de acordo com os valores deste mundo ou iniciar um processo de reconciliação com Deus, preparando-se para o que está por vir. A visão de Padre Pio sobre o arrependimento era ao mesmo tempo rigorosa e compassiva. Ele sabia que a natureza humana tende a resistir à mudança, especialmente quando essa mudança envolve sacrifícios. No entanto, ele também acreditava na misericórdia infinita de Deus, que sempre oferece uma nova chance, mesmo nos momentos mais difíceis. Padre Pio sempre enfatizava que o tempo para o arrependimento não era infinito, mas que enquanto houvesse vida, haveria esperança. Suas palavras carregam uma urgência que, para muitos, pode parecer assustadora, mas que é, na verdade, um chamado à salvação antes que seja tarde demais. Ele nos lembra que a transformação espiritual é um processo contínuo e que não devemos esperar pelos sinais externos para começar. Outro elemento fascinante nas revelações de Padre Pio é sua visão sobre o papel dos anjos e das forças celestiais. Padre Pio tinha uma relação muito próxima com o seu anjo da guarda, a quem ele recorria em momentos de dificuldade. Ele costumava dizer que, nos tempos finais, os anjos desempenhariam um papel fundamental na proteção dos justos e na execução dos julgamentos divinos. Ele via os anjos como mensageiros de Deus, que não apenas traziam consolo e orientação, mas também atuavam como guerreiros espirituais, lutando contra as forças do mal. Segundo Padre Pio, esses seres celestiais já estavam se preparando para uma batalha final entre o bem e o mal, e os humanos de fé verdadeira estariam sob sua proteção. Essa visão é especialmente intrigante quando pensamos na forma como ele descrevia o mundo invisível. Para Padre Pio, o que não podemos ver com nossos olhos é tão real quanto o que experimentamos no mundo material. Ele acreditava que muitos dos conflitos e catástrofes que enfrentamos na Terra têm raízes espirituais e que os eventos do plano físico são, muitas vezes, reflexos de batalhas travadas no mundo espiritual. Esse entendimento abre uma perspectiva completamente nova sobre as profecias, mostrando que o destino da humanidade não está apenas nas mãos de líderes ou governos, mas também nas forças que agem além do nosso entendimento. A ligação de Padre Pio com os anjos também nos leva a refletir sobre o conceito de livre-arbítrio, algo que ele discutia com frequência. Ele acreditava que, apesar das advertências e dos sinais, cada ser humano possui a liberdade de escolher seu caminho. Essa escolha, no entanto, não é isenta de consequências. Para Padre Pio, o livre-arbítrio era uma dádiva divina, mas também uma responsabilidade enorme. Ele falava sobre como nossas ações, por mais insignificantes que possam parecer, afetam não só o nosso destino pessoal, mas o de toda a humanidade. As escolhas que fazemos diariamente têm um impacto profundo no futuro espiritual do mundo, e é por isso que ele insistia tanto na importância de viver uma vida de oração, caridade e arrependimento.
Outra faceta que torna a história de Padre Pio ainda mais interessante é a forma como ele interpretava o sofrimento. Padre Pio foi um homem que carregou as marcas da crucificação em seu corpo, e seu entendimento do sofrimento era íntimo e profundo. Para ele, o sofrimento não era algo a ser evitado, mas sim uma forma de aproximação com Cristo. Ele acreditava que, ao aceitar o sofrimento com fé, os seres humanos poderiam participar da redenção do mundo. Essa visão pode parecer dura para os padrões modernos, mas Padre Pio via o sofrimento como uma purificação, um meio pelo qual a alma se torna mais forte e preparada para enfrentar os desafios espirituais. Essa perspectiva sobre o sofrimento também está relacionada à sua visão da purificação final da humanidade. Ele acreditava que o sofrimento coletivo que a humanidade enfrentaria nos tempos de escuridão seria, na verdade, uma forma de expiação, um processo através do qual as almas poderiam ser purificadas de seus pecados. Ele falava sobre como o sofrimento não deveria ser visto como uma maldição, mas como uma oportunidade de redenção. Esse entendimento era central em sua mensagem e ressoava profundamente com aqueles que buscavam consolo em meio às suas próprias dores. No entanto, Padre Pio também nos alertava sobre os perigos da desesperança. Ele acreditava que o maior inimigo da alma não era o sofrimento, mas o desespero. O segredo de Padre Pio não era apenas um aviso para seu tempo, mas uma mensagem destinada a reverberar através das gerações, cada vez mais pertinente quanto mais o mundo se transforma. Uma dimensão que ainda não foi explorada em sua totalidade é a profundidade com que Padre Pio se conectava com o sofrimento da humanidade. Embora tenhamos falado de sua relação com o sofrimento, o que ainda não foi discutido é como ele, por meio de suas experiências místicas, sentia intensamente as dores do mundo. Em algumas ocasiões, relatam que Padre Pio chorava em oração, não apenas pelos pecados daqueles que vinham a ele em confissão, mas por toda a humanidade, como se estivesse carregando o peso de cada alma. Ele percebia o sofrimento humano em uma escala coletiva, conectando-se espiritualmente com as dores daqueles que ele nunca conheceu pessoalmente. Isso o colocava em um estado de agonia espiritual, refletindo a imagem de Cristo no momento da paixão, quando ele carregava os pecados do mundo. Essa compaixão universal e profunda fez com que muitos acreditassem que Padre Pio desempenhava um papel quase messiânico, um intercessor entre Deus e a humanidade. O sofrimento de Padre Pio era visto por seus devotos não apenas como uma prova de sua santidade, mas como um reflexo de que ele, de alguma forma, participava da missão de redenção do mundo. E essa missão não se limitava a palavras e orações, mas envolvia uma conexão mística e espiritual que transcendia o tempo e o espaço. Há relatos de pessoas que afirmam ter sido tocadas por Padre Pio em sonhos ou visões, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Muitas dessas experiências ocorreram após sua morte, o que levou a crenças de que sua intercessão continuava no além. Esse fenômeno leva a crer que Padre Pio não apenas se conectava com as dores do mundo enquanto estava vivo, mas que ele continua a exercer essa missão do outro lado, onde sua presença espiritual permanece ativa. O que isso significa para o último segredo é que, mesmo após a sua partida, Padre Pio continua a nos acompanhar, protegendo e intercedendo por aqueles que estão dispostos a aceitar a graça de Deus. Outro aspecto intrigante da vida de Padre Pio, e que se conecta diretamente com a ideia de um segredo final, é sua capacidade de prever eventos com precisão. Houve relatos de que ele tinha visões detalhadas sobre o futuro de indivíduos, comunidades e até nações inteiras. Porém, o que é ainda mais interessante é que ele raramente revelava essas visões em sua totalidade. Ele preferia falar em parábolas ou deixar a interpretação nas mãos daqueles que o ouviam, o que apenas aumentava o misticismo ao seu redor. Isso sugere que o último segredo de Padre Pio não era algo a ser revelado de uma só vez, mas uma série de pistas e mensagens que se desdobram conforme o tempo avança. Talvez o segredo não seja um evento único, mas um processo, uma transformação contínua que envolve tanto o espiritual quanto o físico. Um ponto que muitos estudiosos de suas profecias levantam é a possível conexão de suas visões com eventos globais que testemunhamos atualmente. Ao olhar para as crises políticas, ambientais e sociais que enfrentamos, muitos veem paralelos com as advertências de Padre Pio sobre a necessidade de uma purificação. O mundo parece cada vez mais dividido,
E o que ele previa como uma escuridão espiritual pode muito bem se manifestar em nosso tempo, através da perda de valores, da desconexão com o sagrado e do materialismo desenfreado. Essa escuridão pode não ser apenas literal, mas simbólica, refletindo a alienação do divino, que para Padre Pio é o maior perigo que a humanidade enfrenta. Seus seguidores mais próximos também relatam que ele costumava falar sobre a importância de uma fé inabalável, mesmo diante dos maiores desafios. Para ele, o verdadeiro teste da humanidade seria a sua capacidade de manter a fé, mesmo quando tudo ao redor parecesse desmoronar. Isso inclui a perseverança na oração, a confiança na misericórdia divina e o amor ao próximo, mesmo quando o mundo parece estar envolto em caos. Esse aspecto do segredo de Padre Pio é talvez um dos mais poderosos. Não é apenas sobre prever o futuro, mas sobre ensinar como enfrentar o que está por vir com dignidade, fé e coragem. Além disso, há uma crença entre alguns de seus seguidores de que o último segredo de Padre Pio tem uma ligação direta com a Igreja Católica. Embora sempre tenha sido um homem profundamente ligado à instituição e à doutrina da Igreja, ele também tinha uma visão clara sobre os desafios que ela enfrentaria no futuro. Ele falava de uma grande provação que a Igreja atravessaria, onde a fé dos fiéis seria testada como nunca antes. Alguns interpretam isso como uma referência às divisões internas e aos escândalos que abalaram a Igreja nas últimas décadas, enquanto outros veem um alerta sobre futuras perseguições aos cristãos em todo o mundo.